Mas ele falou que proposta no papel não chegou. É assim, quem cuida disso não é ele, né? É o empresário dele. É o empresário dele. Então a gente conversou com o empresário dele, eu conversei, para tentar criar uma situação de possibilidade. Não é fácil, ele tem muitas coisas boas lá, tem a família, tem o estudo dos filhos. É um cara, eu adoraria ter ele no São Paulo, adoraria. Se ele quisesse vir hoje, eu queria. Mas ele tem vantagens que talvez, por exemplo, você quer o Hernanes, você não quer o Hernanes no São Paulo? Eu quero. O cara está na Juventus, jogando Champions League e líder do campeonato italiano. Como é que eu seduzo um cara desse ali no São Paulo? Esse ano eu entrevistei aqui com o Benjo Hernanes. E eu perguntei. E o Hernanes tem uma cabeça que é sacanagem, né? Ele tem um... Esse cara, ele é uma muito visão. bom. Ele falou, olha, pô, adoro e tal, mas... Não, a mesma coisa. No momento, Veja, e o Hernanes tem toda uma ligação afetiva com o São Paulo. O Felipe gosta do São Paulo, eu converso, eu falo com esses caras todos. Mas ele tem as necessidades dele, que eu talvez não consiga preencher sob o ponto de vista financeiro. Se houvesse alguma chance, eu traria sim, porque acho que é um cara que vai fazer diferença pela postura, por tudo que ele é profissional, essa maneira dele ser firme aí, ou às vezes explosiva, né? Ele é profissional, ele treina, ele trabalha, ele está envolvido com o jogo, ele não quer perder, que é o que a gente precisa em qualquer clube, né? Mas não conseguimos chegar ainda num número que fosse... Tá muito longe, Marco? É difícil, viu? É difícil. Ele teria que realmente ter muita vontade, abrir mão de muita coisa. E parece que a família dele quer ficar lá, ele né? já abriu. Mas tem um detalhe, daqui a pouco vocês vão ver. Às vezes tem pedido, às vezes um filho te pede uma coisa, às vezes você quer fazer um negócio, mas quando um filho pede uma coisa, você às vezes muda. Não quero sair da escola. Daqui a pouco vocês vão ver também o que tem o filho dele, o que o filho dele mais velho pediu para ele. Agora, eu acho muito difícil, até porque ele me contou um negócio. Ele gravou aqui com o Benja comigo hoje. Ele gravou um aqui com o Benja e gravou a parte só contando os detalhes de agora. O aqui com o Benja que ele gravou hoje é uma coisa espetacular. Porque o Felipe Melo não tá nem aí. Não tá nem aí. Ele falou, eu falo o que eu penso, os caras gostam ou não. Esse é o cara que eu gosto, eu me identifico com isso. Eu também, eu também. Mas ele falou pra mim um detalhe que eu não sabia. Ele falou que ele, pra jogar na Inter de Milão, ele abriu mão de metade do salário que ele ganhava no Galatasaray, com o presidente do Galatasaray oferecendo do Galatasaray oferecendo uma renovação de contrato, que ele falou que até os 37 anos era uma coisa assim. E ele falou que no Galatasaray ele ganhou um dinheiro na vida que nunca ele teria imaginado. E que para jogar na Inter, porque ele queria jogar, voltar de novo, ele abriu mão de metade do salário. Mas ele se arrependeu dessa atitude? Não. Zero? Não. Porque no Galatasaray o cara era rico. Ele era rico. Mas e na Inter hoje a realidade dele é que ele é reserva. Com ele, o Marco fala com ele todo dia, eu falo bastante. E o que ele fala no ar, ele fala fora do ar. Então você perguntar pra ele se ele tá triste na Inter, ele não tá, não. Ele tá triste na Inter? Ao contrário, tá muito feliz lá. Ele estava chateado quando o treinador anterior, vê como eu conheço as coisas, o holandês, estava pondo ele no banco e criando um clima, acho que não gostava muito de brasileiro. Aí o cara saiu, vazou, como diria o Felipe Melo, e agora ele está muito feliz. Então essa é uma outra realidade. Então, agora vamos ouvir então o que o Felipe Melo fala, Sormani, do Flamengo, que é o time de coração dele, que ele também não nega, hein? Verdade. Ele fala para todo mundo. Foi formado lá, eu gosto do São Paulo, acho que até por causa do Luiz Fabiano ele gostava do São Paulo, alguma coisa... Uma vez ele falou para mim que tem 3 times que fizessem uma proposta para ele do Brasil, ele sempre ia pensar de forma diferente. Então, foi o que ele me falou uma vez, que era o Flamengo, que era o São Paulo e que era o Corinthians, que eram times de massa que ele também só. Ele falou, esses 3... eu me identificaria. Agora, o cara não quer abrir mão das coisas. Claro. Na entrevista eu pergunto pra ele como é que ele lida com o dinheiro. Dá pra ver que não dá pra ele voltar, Sormani, não dá. Agora, torcedor do Flamengo, se o Felipe Melo recebeu proposta do Mengão, porque o torcedor do Flamengo também adora ele, né, mano? Sim. Ouça o que o Felipe Melo fala sobre proposta do Flamengo. Veio ou não veio, Felipe? Qual o futuro do Felipe Melo esse ano? A única coisa que eu posso falar é que o Flamengo não me procurou nunca. Houve sim uma procura do Flamengo antes de eu ir para a Inter, já tem 2, 3 anos atrás, né? Mas nesse mercado, nessa janela de mercado, o Flamengo não demonstrou nenhum interesse, então, ou seja, é tudo coisa criada pela mídia. É o que eu falo, todo ano ele está contratado do Flamengo. Ele falou, não recebi nada, ninguém nem ligou para ele. É que o pessoal sabe que é caro também, né?
Não, mas às vezes sai na mídia, olha, o Flamengo... Mas esse entra na loja de bolsa lá, mas não compra. Só para entrar, dar uma olhadinha. Só para dar uma sondada, né? Então, torcedor do Flamengo, o Felipe Melo não foi procurado, dito por ele hoje de manhã, que não aconteceu absolutamente nada. Nada, nada. Agora, sobre uma possível volta do Brasil, vamos ver o que Felipe Melo falou hoje. Agora, o teu interesse, o interesse da tua família, Felipe, é permanecer na Europa ou você pretende voltar ao Brasil? Você está com 33 anos e a gente está vendo aqui no futebol brasileiro jogadores com 35, 34 aí voando. Ó, tá com 42, como o Zé Roberto. Fenômeno. Fenômeno. Você pretende voltar? É um desejo teu e da tua família? Então, a gente vive muito o presente, né? Futuro, nós temos orado muito para Deus... independente para onde nós formos ou se nós continuarmos na Inter ali, que seja da vontade de Deus realmente. Eu tenho mais 1 ano e meio de contrato com a Inter, é difícil falar assim, o Felipe vai sair da Inter, é difícil falar do amanhã. Estou muito feliz ali, como eu falei, eu comecei o ano como reserva, terminei o ano como titular, dando uma volta por cima, para mim foi espetacular essa situação. O time já está 5 jogos sem perder, 5 vitórias seguidas, então estou contente. Mas o amanhã pertence a Deus, a gente não sei o que vai acontecer. Eu quero estar num lugar onde eu sou bem tratado, onde eu me sinta importante, porque eu quero ajudar. É isso aí. Marco, ele não fecha a porta com lugar nenhum, porque o Felipe Melo é um cara inteligente, mas ele deixa bem claro que ele está bem, ele está feliz na Europa. Não, é isso que a gente conversou, não tanto, mas algumas vezes, e eu gosto de conversar, porque eu aprendo, não é porque eu vou trazer o cara, ou deixar de trazer... Para saber o que as coisas, como você, o que as coisas estão acontecendo, como é a sua vida, os amigos dele, são amigos em comum, falam com o Miranda, que está com ele lá. Então a gente tem informações e cria um certo vínculo, né? Eu gostaria demais que ele aceitasse um dia vir jogar no São Paulo, gostaria muito. E será muito bem-vindo, vamos ajudá-lo em tudo que puder. Agora, os números ainda não são possíveis para nós. Vamos ver o que ele fala então sobre o futebol europeu, sobre a vida na Europa, vamos ver. Da Europa, você recebeu proposta também? Da Europa, o mercado está fechado, então até hoje, até hoje já recebi algumas sondagens, inclusive fortes, de alguns times fortes, né? Mas como eu falei, eu tenho contato com a Inter de 1 ano e meio, estou muito feliz na Inter. Confesso que há alguns meses atrás estava um pouco assim, meio cabisbaixo, treinando bastante, mais do que inclusive o que eu estou acostumado a treinar para tentar dar a volta por cima. E graças a Deus eu dei a volta por cima. Hoje eu me considero um cara muito importante para a Inter, né? Os últimos jogos têm demonstrado isso aí, jogando, entrando em campo. Isso é muito importante para mim. Vamos ver o que Deus tem preparado para o futuro. Você vê, ele quer a Europa. Está bem claro. A expectativa é permanecer lá. E ele tem 2 propostas interessantes, uma de um clube italiano, outra de um clube espanhol. E o do clube espanhol parece que é uma proposta muito boa. Então, muita paeja. Hã? Muita paeja, valenciano. Tem uns jogadores que chegam num patamar na Europa que não voltam mais. Não voltam. Um patamar não só salarial, como... Cultural também. Você sabe um negócio interessante, você estava colocando isso? Por incrível que pareça, eu estou começando a ver cara gostar da China. Sim. Tem cara que tá falando, né? A gente acha tão estranho, extravagante e tal. Pô, a vida lá... O próprio Luiz Fabiano falou isso. A vida lá é ótima, pô, me dei bem. Ocidentais ali, e o Japão, que eu vivi, você comentou isso no começo, né? Há 30 anos, acho que há 25 talvez seja a data mais provável dessa mudança radical do Japão. Eu tive lá em 94, 5 e parte de 6, né? Pedaço de 94. E era o início da J-League, aquele boom japonês, investindo milhões de dólares, né? Zico, Careca, Esquilate, todo mundo. E o japonês aprendeu, essa final aí do Mundial foi muito simbólica, eu me senti muito envolvido em ver o time do Kashima Antlers chegar à final e endurecer. Porque olha o estilo dos japoneses, é muito brasileiro, drible, a ginga. E só tinha japonês no time. Só tinha, exato. Então, eles criaram alguma coisa, que é o que a China quer fazer, que esses ambientes internacionais estão produzindo para o jogador e ele se sente bem, seguro. Uma coisa que dá muito, eu vivi lá, a segurança me fazia me sentir muito feliz lá, a educação, né? Que a China não é igual ao Japão, mas também caminha por isso.
Você vai para um país desse, você se sente cidadão. E aí isso vale também algum dinheiro. Claro, isso tem um peso na hora que você vai decidir onde vai fazer. Os filhos do Felipe Melo, para vocês terem uma ideia, um nasceu em Istambul, um nasceu na Espanha e o outro nasceu na Itália. O Lugano também, a filha e filho nasceram em Istambul. É turco. E os filhos dele, ele falou que os filhos dele todos estão acostumados, nasceram tudo lá, as escolas, enfim, é um... Imagina, a realidade deles é europeia. É uma realidade totalmente diferente. É um choque. Não é brasileiro. Mas, O cara como tem disse, saudade do Brasil, cara. Os amigos que ele deixou aqui. ele leva. Nem tem Ah, tudo bem, leva, mas é outra coisa. Uma hora o cara precisa voltar, velho. Amigo, O bom filho é a casa a distância toda. separa as pessoas. Faz que nem o Neymar. Ficaram- Pega os partes e leva pra lá. O Flamengo, a realidade dele é outra hoje. Agora, uma coisa que pode fazer com que o cara mude de ideia é isso aqui, Marco Aurélio Cunha, dá uma olhada. O teu filho mais velho fez uma hashtag aí. Pitbull volta pra casa. Pegou no coração do Pitbull ou não? Pegou porque é minha cria, né? É meu primogênito que mandou essa mensagem para mim, o Lineker. Então, eu sempre sonhei em constituir família, sempre sonhei em ter um filho homem. E o primeiro presente que Deus me deu foi o Lineker. Então, quer dizer, é complicado. Quando chegou essa mensagem no WhatsApp para mim, Pitbull volta para casa, deu uma balançada. Mas, obviamente, também que eu não posso bater nos clubes e falar assim, opa, eu quero voltar, né? Balançou porque é meu filho que falou, mas são muitas coisas que são envolvidas dentro dessa situação. E como eu falei, hoje eu me vejo muito feliz dentro do clube que eu jogo. Cunha, tá aí, manda um WhatsApp com ele com a hashtag Pitbull volta pra casa, quem sabe pega no coração do Felipe Melo. Vou mandar, daqui a pouco eu mando para ele. Mas depois ele fala, você vê, ele fala, o filho pediu balança, mas vai ver o resto aí, não dá. Esse filho mora aqui no Brasil? Esse não entendi. Eu acho que esse mora no Brasil. Tem mais um trecho aí, vamos ver mais um trecho do Felipe Melo. Agora, Fábio Sormani, um trecho também que você vai gostar muito. O que o Felipe Melo fala da situação do Gabigol. Porque o Wagner Ribeiro teve aqui, o Marco Aurélio Cunha, e anteontem, né? Foi. E foi questionado, todo mundo falou pra ele que, não entende o termo que o Wagner Ribeiro usou, que o Gabigol está sendo humilhado na Itália. Você acha que o Gabigol está sendo humilhado? Foi o termo que o Wagner usou. Nem um pouco, porque a realidade italiana de um futebol duro, de marcação, de treino, de horário, de fazer algo mais antes do jogo, antes do treino, o brasileiro vai para lá sem esse ensinamento. Ele sai daqui muito imaturo, com todas as prerrogativas de um craque, chega lá e encontra uma realidade diferente, alta competição. Eu me lembro do Lugano falar para mim, lá na Turquia, né? E no Paris Saint-Germain. Eu cheguei no Paris Saint-Germain, você olha para o lado, são 22 milionários, 22 craques. Você vai reclamar do quê? Se você não jogar, banco. E se não estiver contente, treina mais para frente, lá no campinho de lá. E essa é a realidade europeia, alta competição. Ninguém é melhor que o outro demais, né? E essa dificuldade de compreensão num jovem é muito grande. O deslumbramento de chegar, de ser um novo jogador e tal. E aí alguém precisa educar, falar, olha, é mais difícil do que isso. Eu lembro quando o Kaká foi para o Milan, ele me surpreendeu muito. Eu falei para ele, olha, tenha paciência, esse primeiro ano seu, você vai ficar no banco, vai se adaptar e tal, não reclama, treina. Não, eu estou sabendo. Felizmente ele chegou lá e já arrebentou. Outro perfil, né? Outra oportunidade. Então o Gabigol tem que, por ele é um ótimo jogador, tem que se enquadrar na realidade de uma Inter de Milão. Concordo plenamente. O Wagner Ribeiro, que é meu amigo, me desculpe, mas não adianta adular, não, como falava minha avó. É deixar o moleque sofrer para virar a gente. Então, isso que você falou, vocês vão ouvir o que o Felipe Melo, companheiro do Gabigol na Inter de Milão, falou sobre o Gabigol. Vamos ouvir. Como é que tá o Gabigol lá na Inter? O Gabriel é um jogador que... você vê que é um jogador que tem qualidade. Não é à toa que chegou na seleção brasileira, principal, né? Mas as pessoas têm que ter calma, né? É como eu falo, são poucas as pessoas que entendem, que falam de futebol, mas que entendem de futebol. Tem muitos, né? Mas da grande maioria aí, vamos colocar assim, uns 40%, digamos assim, porque outros aí nunca chutaram nem bola. Mas tem gente, volto a dizer, para não ter polêmica, tem gente que nunca chutou bola, que entende muito de futebol, que fala as coisas coerentes.
O campeonato italiano é o campeonato, taticamente falando, mais difícil do mundo. Quem joga na Espanha não joga na Itália. Quem joga na Inglaterra não joga na Itália. Sobretudo quem joga no Brasil, que sai, que está acostumado a jogar no Santos, que é um futebol, são os meninos da vila, futebol bonito de jogar, futebol moleque, Robinho, Diego, Neymar, aí o Gabigol, o Lucas Lima. Quer dizer, a gente vê que é um time que joga com alegria. O próprio Ricardo Oliveira, que, poxa, voltou pro Santos fazendo gol alegre, né? Aquele futebol garoto, independente da idade. Então, quer dizer, você sair dali para vir pro campeonato italiano, que taticamente é muito difícil e é um campeonato também muito físico, é complicado. É complicado um garoto da idade dele chegar e já ter que jogar e fazer bonito e tal. Só os fenômenos, né? E mesmo os fenômenos às vezes passam dificuldade. O agente dele, o Wagner Ribeiro, semana passada, falou que ele está sendo humilhado na Inter de Milão. Foi o termo que o Wagner usou. Ele está sendo humilhado? Depende do que é humilhação para ele. Para mim não existe essa situação de humilhação. Para mim ele está sendo poupado. Porque é uma Inter que está em dificuldade, né? Graças a Deus, os últimos 5 jogos, colocando a Europa League, que nós somos desclassificados, mas colocando a Europa League, são 5 jogos com vitória, tá? E eu acho que de repente se colocasse o Gabigol para jogar, da dificuldade que o clube, que o time tem encontrado de jogar, né? Eu acho que ele seria pior para ele. Você concorda, senhor Mani, com o Felipe Melo? Já falamos sobre isso, né? Eu já externei minha opinião aqui. O que eu não sei exatamente é a realidade do que acontece ali intramuros, dentro da instituição. O Marco colocou uma coisa bem, se chegar lá você tem que ralar. Ele está ralando? Se ele estiver ralando, se ele estiver se dedicando, se ele está chegando no horário certo, um pouquinho antes, e está indo embora mais tarde que os outros, e não jogar, isso para mim é muito estranho. Um jogador que custou 30 milhões, porque não é um jogador que custou 5 milhões ou então veio de contrapeso. Esse vai esperar um pouquinho. Ele fala que ele chegou com status de ídolo e isso prejudicou ele. Ele até cita um jogador que chegou na Inter, croata. Só que não chegou com status de ídolo. Mas também foi poupado e tal, e a pressão, a cobrança não é tão grande em cima dele como é do Gabigol. E ele, então, ele fala que ele não está sendo humilhado, que ele está sendo poupado. Quem falou? O Felipe? O Felipe falou, ele está sendo poupado, que ele e o Miranda conversam muito com ele. É uma maneira de se encarar. Porque, volto a dizer aqui, o que o Wagner Ribeiro disse, e que eu também concordo, ninguém está pedindo titularidade para o Gabriel, longe disso. O que não dá para entender é o jogador jogar 18 minutos em 3 meses. Um cara que custou 30 milhões. Não dá para entender. A menos que, aquilo que o Marco Aurélio falou, tá chegando tarde, não se esforça no treino, mas em momento algum, qualquer um dos 2 treinadores, o Frank de Boer e o Stefano Pioli, disseram isso. Se o jogador custou 30 milhões, era da seleção brasileira, tá se dedicando, por que não joga um pouquinho mais? E eu acho que a situação é humilhante. O Felipe Melo falou que o Pogba chegou na Juve e não jogou. Esperou. Ele cita o caso do Felipe Coutinho. Falou, a Inter não teve paciência com ele, olha o que ele está jogando. Você sabia bola. que a Inter me ofereceu o Felipe Coutinho por empréstimo numa situação de ceder o Hernanes naquela época? Você imagine isso. Era o Marco Branca, estava no São Paulo, isso. E chegou querendo comprar o Lucas e oferecia o Felipe Coutinho. Você tem uma ideia como era difícil e é difícil jogar na Inter de Milão. Então, e ele cita E isso. só não saiu isso porque, obviamente, o Paris Saint-Germain veio e fez uma oferta ainda maior, né? Ô Marco, veja. É difícil, Fábio. Eu sei. cara, muito pouco tempo. Completa, até porque a personalidade do Gabriel você conhece. O Gabriel é marrento, gente. A gente sabe disso. É o jeitão dele. Ele se acha o último pacote, o biscoito no pacote. Ele é assim. Ele é assim. A gente condena, talvez outras pessoas não condenem, e nem ele próprio, e nem o agente dele, o Wagner. Entendeu? Agora, eu acho, um cara que, se eu sou o dono do time, contrata um cara de 30 pau e não bota pra jogar, eu vou chamar o técnico. Escuta, o que tá acontecendo? Mas não é assim, senhor Você entendeu? Você entendeu? O cara treina. Tô levando em consideração que ele tá trabalhando. Trabalha direitinho. Por que não joga? Não tô pedindo titularidade, veja bem. Não vamos colocar as coisas, não vamos ser maniqueístas, tá? Não é uma coisa ou outra. Existe algo entre essas, Mas e os entre casos, essas duas pontas. E os casos, que é jogar um pouco. E os casos que ele cita
Que ele fala, olha... Por exemplo, o Felipe Melo falou na entrevista aí que o futebol italiano é o mais tático que existe na Europa. Eu não concordo. Não, tudo bem, é um ponto de vista. Sério. O campeonato italiano hoje é uma baba. Virou campeonato em alemão. É o campeonato de um time só. Só tem a Juventus. Já acabou o campeonato. Chegando no Natal, o campeonato acabou. Claro, pode ter uma surpresa, mas de repente... Pode. Mas eu acho que tem agora, na Inglaterra, que supera os melhores técnicos do mundo praticamente trabalham na Inglaterra. Trabalham lá. É um futebol muito rápido. Os melhores jogadores estão lá. Como é que esse campeonato é inferior taticamente à Itália, gente? Mas por que não chega no final da Champions League? Os times ingleses? Porque o Barcelona e o Real Madrid são máquinas. Eles têm seleções. Mas a Inter chegou também. Chegou aonde? Chegou, foi campeão do mundo 2000 e... Não foi, mano. Claro que o foi. Juventus chegou na final com o Barcelona e perdeu. Com o Mourinho. Foi com o Mourinho. Não, mas já faz tempo, gente. Mas faz Quem tempo, chegou mas foi o Chelsea. Olha, o Chelsea chegou o Barcelona, chegou o Real Madrid. Atlético de Madrid. Esses times estão chegando. Não, mas não chega em inglês. Ok, não, o Chelsea chegou. Fez a final em Perdeu, 2012. e perdeu. Sim, ganhou a Champions. Perdeu pro Corinthians. Sim, ganhou a Champions. Ou seja, 2013 ganhou o Barcelona, 14 acho que ganhou quem ganhou? Agora precisaria puxar, entendeu? Você tem razão também quando você fala, por que não chega? Não sei, é uma coisa para se pensar. Você quer ver uma coisa? Mas os times italianos, à exceção do Juventus e da Internacional do Mourinho... Não, tô dizendo que não chega. Mas uma coisa que ele cita lá, em relação aos jogadores... É a dureza do jogo. Ele falou o seguinte, o Pogba chegou na Juventus, ele falou, não jogou, esperou. O Felipe Coutinho, ele fala, a Inter não teve paciência, perdeu o jogador. Ele falou, eu cheguei aí, eu estava no banco, eu tô quieto, treinando. Sim, inclusive... Ele falou, em nenhum momento eu peitei, ele falou, eu não vou falar que eu tô feliz... Porque, pô, jogador que tá feliz ficando no banco é não, mas aí é uma outra circunstância. Agora ele falou, eu esperei, eu tô treinando. E ele falou que chega 2 horas antes do treino. E tem que fazer isso mesmo, cara. Tem que ele faz academia, o cara que massagem antes do treino. O cara que tá tentando alterar a condição dele de reserva para titular, ele precisa mostrar um pouco mais. E ele tem que mostrar isso mesmo. A posição dele tá correta perante o fato. Só que o negócio é o seguinte, Marco, eu questionei o Wagner pelo termo que ele utilizou aqui a respeito do Gabriel. Inclusive, na presença dele, ele tinha contestado uns dias antes também, quando eu li a matéria aí e o termo utilizado por ele. Eu discordo radicalmente. Eu acho que ele estaria sendo humilhado se ele tivesse o direito cerceado de trabalhar. Sem receber. Vou atrasar os seus salários. Isso daí é estar humilhando o cara. Isso daí é uma condição realmente difícil. Separado. Isso daí é uma humilhação. Agora, se o cara está integrado com o grupo, ele treina com jogadores, ele recebe em dia, inclusive 1,5 milhão por mês, mora em Milão. Cara, quer o quê? Eu também acho que é muito cedo Uma coisa pra é estar insatisfeito assim. com a reserva. Aí... Até o jogador que tem motivação e o cara que acha que pode brigar por algo mais, eu acho que é até louvável. O cara não está confortável com o banco. Só que agora está sendo humilhado, eu discordo radicalmente. Lá não é muito que nem aqui no Brasil. E só para concluir, João, você pega ali a dupla de ataque hoje da Inter. Você tem ali o Icardi e o Candreva. Os outros 2 jogadores que são opção ali, você tem ali o Éder, que está, inclusive, das partidas que eu vi aqui, ele entrou bastante também. É um cara que está ganhando chance. E o Perisic. Então o Gabriel, ele vai ter, como o Marco disse aqui, inclusive eu concordo perfeitamente. O brasileiro quando chega lá, o europeu não está ligando se ele é titular da seleção, se ele é titular do Santos, se a torcida gosta dele. Ele precisa mostrar o trabalho dele na Inter. Será que ele está mostrando? Se o primeiro treinador não deu oportunidades e o segundo não está dando também, alguma coisa tem, olha aqui, gente. Vamos esperar um pouco. O russo CRF manda aqui no Twitter. Adriano Imperador chegou na Inter, sendo emprestado ao Parma e depois para a Fiorentina. Pois é. E sempre foi, segundo ele aqui, foi mais jogador que Gabigol. E tem uma diferença do futebol de lá e do futebol daqui. Aqui, o cara, ele é estrela. Então o técnico pega, ele tem até uma obrigação moral, como o senhor Mano disse, do presidente, do dirigente, de encaixar o jogador. Então você pega, mesmo que no trabalho dele, na cabeça dele, aquele jogador não seja para aquela função, mas como ele é estrela aqui no Brasil, ele pega e vai dar um jeitinho de tentar encaixar. Lá não. Se ele acha que o Gabigol não entra no sistema de jogo que ele quer para o time dele, ele não vai mudar o time, não vai colocar o jogador só para satisfazer presidente do conselho e quem quer que seja. Então pera um pouquinho. Então, aí eu vou dizer o seguinte. Então, contrataram o cara errado. É isso que eu ia chegar a dizer. Mas então, ele não estava, não é esse Gente, técnico. espera um pouquinho. O Gabriel, todo mundo viu o Gabriel jogar no Santos. Todo mundo viu o Gabriel jogar na seleção.
O Gabriel é titular do Santos há pelo menos 2 anos. Se ele é um cara que não acompanha a lateral, que ele não ajuda a fechar o meio campo, que ele não planta bananeira e não fica na árvore comendo banana, por que contrataram o cara? Ah, o Sormani tem razão também. Peraí. O Sormani tem razão. Não, tem razão, mas o futebol não vive só disso, Benja. O futebol, contratações milionárias não servem só para colocar o jogador no campo. Então vamos fazer o seguinte. Tem só mais um último detalhe que eu quero falar. Eu acho que quando você é o agente de carreira dele, como é o Wagner Ribeiro, devia saber como é o futebol italiano e a dificuldade que o jogador tem. O Gabigol é um jogador para jogar, obviamente, na França, talvez até na Inglaterra, na Espanha. Então, Marcos, futebol italiano é o futebol mais difícil para jogar para os atacantes. Eu perguntei ao Wagner aqui se ele tinha outras propostas, né? E ele mencionou... Ele falou que ele tinha... Juventus? Ele tinha da Inglaterra também. Do Liverpool? Não, acho que era o Tottenham. Ele mencionou a Juve, mencionou mais A Juve, ele mencionou a Juve, a Inter... E eu acho que alguma coisa do Crystal Palace? Crystal Palace, acho que era. Crystal Palace. Acho que era Crystal Palace, se não me engano. Mas eu não entendi porque foi para Inter e não foi para Juve. Que é um futebol que não ajuda o Gabigol. O Gabigol não é grande, ele não é um cara alto no sentido físico, ele é um jogador que espera a bola chegar, que faz jogadas pelo lado e tal. E eu acho ele ótimo, hein? Deixa eu deixar bem claro que eu adoro o Gabigol. Mas acho que na Inter ele vai ter dificuldade. O perfil dele, eu acho que o mais interessante seria a Espanha. Vamos fazer o seguinte, espanhol para ele cairia como vamos fazer maluco. o seguinte, olha, vocês viram o Felipe Melo, companheiro do Gabigol, dizendo que o Gabigol, ele falou, eu e o Miranda, a gente conversa com o Gabigol foi um bom menino, homem, quer dizer, ele falou que não tem nada de humilhação. E hoje de manhã, o Gabigol deu uma entrevista aqui, né, também para o Fox Sports, que ele está num evento aqui em São Paulo de manhã. Então vamos ouvir o próprio Gabigol, se ele está sendo humilhado, se ele está triste, se ele está feliz, lá na Inter de Milão. Fala aí, Gabigol! Se existe alguma possibilidade de você retornar para o Santos agora em janeiro? Não, eu tô muito contente na Inter. Fazem só 3 meses que eu tô na Inter. Tenho adaptado bastante. Cidade, time, estou muito contente. Estou muito feliz na Inter. Claro que eu espero cada vez jogar mais. Estou muito contente pelo meu último jogo. Eu acho que foi uma coisa muito especial para mim. Até o estádio foi muito legal comigo. Então estou muito contente, muito feliz. E espero sim ficar na Inter e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Sou feliz jogando, então se não jogar, obviamente que eu vou ficar triste. Mas eu creio que tem um plano, que eu estou muito feliz na Inter. A cidade toda me acolheu muito bem, os torcedores, os jogadores. Então eu estou muito contente, sei que tem que ter paciência, sou muito novo, cheguei há pouco tempo, mas eu creio que vai tudo dar certo e eu creio que pode ser assim, eu tenho treinado bastante, me esforçado para cada dia melhorar mais. Tá aí. Discurso perfeito. O Wagner Ribeiro falou que ele está sendo humilhado, o jogador falou que está muito feliz, está contente, cidade... E ele está aí, tranquilo, calmo, feliz. Ô Marcos, só para dizer aqui, nos últimos 10 finais da Champions League, sem contar a semifinal, tem 2 campeões ingleses e tem 4 vice-campeões. Eu acho um número significativo. Nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos, tem o Chelsea de campeão, só o Chelsea de campeão, mais nada. Bom, falando de 5 o anos Real, pra cá. o Real Madrid, não, de 5 anos pra cá sim, mas se você pegar uma década inteira, eu acho significativo. Mas tá aí, o Gabigol... Sem contar os que chegam em terceiro e quarto, que aí tem mais ainda. Verdade. O que eu falo do futebol inglês é o seguinte, quantos quantos são da seleção da FIFA que jogam na Inglaterra nos 2 últimos anos? Nenhum inglês. Nenhum inglês. Bom, só isso. Mas basicamente nós temos Real Madrid e Barcelona dominando tudo. Ambos têm razão. E o Bayern de Munique. Ambos têm razão. Mas tá aí, Flávio Gomes, o Gabigol dizendo que tá feliz, está contente. E falando aquilo que é o que eu penso dessa situação, que eu acho até que a gente tenta analisar demais uma coisa que na verdade é menor. Ele tem 3 meses de clube. Claro. 3 meses de clube. Não dá para não dá para se sentir humilhado, esquecido, sacaneado, nada. 3 meses de clube são 3 meses. Tem muito tempo. Nossa, pigarro feio, né? Ele tem muito tempo, não, não é nada disso, não. Eu tô bem gripado, vocês estão vendo que eu tô quieto hoje. O Gabigol tem 3 meses de clube, O lado bom da gripe. E ele tem a vida inteira para jogar. Isso que o Marco falou é verdade. O futebol italiano é difícil para ele. Acho que o empresário tem essa função também de escolher o país onde o cara vai jogar. Não é só a proposta melhor, porque muitas vezes a proposta financeiramente é melhor, mas você joga o cara numa situação desconfortável, o cara acaba não jogando.
né? Mas acho que o Gabriel tem muito tempo pela frente ainda. Quer ver O time que o Wagner Ribeiro falou... O Wagner Ribeiro exagerou demais. O time que o Wagner Ribeiro falou, eu também acho. Aquele termo foi pesado. O time que o Wagner Ribeiro falou que queria o Gabigol era o Leicester. Ah, o Leicester, é verdade. Ele falou é o Leicester. Quer ver outro exemplo? Que é o atual campeão Que acontece hoje. Alguns gostam, outros não. O Ben já não gosta muito, eu gosto muito dele. Paulo Henrique Ganso tem muito mais história do que o Gabigol. Foi pro Sevilha, muitos jogos o Ganso fica no banco, alguns não é nem relacionado. É um jogador que eu repito, eu gosto muito. Acho muito bom jogador. Mas ele, então se for para ser humilhado, o Ganso está mais humilhado no Sevilha do que o Gabigol na Inter de Milão, porque ele deveria chegar já com um status até pela faixa etária. Até pela faixa etária. E não, tá lá quietinho no canto dele. Mas acho que isso que o Wagner lugar. fez, Wagner, inclusive aqui, quando esteve aqui, é muito a cara do que se faz com o jogador no Brasil. O jogador brasileiro é muito paparicado. A carreira inteira, jogadores que são estrelas, né? Então, a sensação que eu tive, vendo agora o Gabigol, é que o Wagner Ribeiro está mais incomodado com a situação do que o próprio Gabriel. Sim. Bom, né? Vamos ver agora o que o Felipe Melo falou sobre a Libertadores 2017. Vamos lá. Qual o melhor brasileiro que você acha o favorito para a Libertadores? Para Libertadores? É complicado falar hoje, né? Porque a gente tem que ver um início, tudo muda. Eu acho que hoje... Eu vejo um Palmeiras muito bem estruturado, perdeu uma grande referência, apesar de jovem, no ataque, né? Volto a dizer também, assim como eu falei do Neymar, não consigo entender como as pessoas cornetam o Neymar, não consigo entender também como as pessoas cornetavam também o Gabriel Jesus, porque os jogos que eu vi do Palmeiras, ele não fazia gol, mas era mais ou menos como o Cavani, ele vinha lá atrás da carrinho. Né? O Soares faz muito gol, joga no Barcelona, o Messi e o Neymar driblam todo mundo e moram para ele, mas às vezes ele vai lá atrás da carrinho. Então quer dizer, isso faz a diferença. Uma defesa importante começa lá no ataque. Então ele fazia todo esse diferencial de correr nas seleções, ele faz a diferença, corre, dá carrinho, luta, é pequeno, mas briga, como o Liedson era na época do Corinthians, no Flamengo também. Então é difícil falar agora, mas eu vejo um Palmeiras muito bem estruturado, se realmente trouxer um bom atacante. Para fazer o que o Gabriel fazia, o Palmeiras é um sério candidato. Pelas declarações que ele dá, bem, já dá para ver que ele acompanha bastante o futebol brasileiro. Ele fala a respeito das características dos jogadores, da forma como os times jogam. Legal, cara, que um cara que está morando aí num país como a Itália, que tem inúmeras outras atrações, o cara ainda se preocupa com o futebol brasileiro e tem acompanhado sim. Legal a postura dele. Quem é o favorito para você na Libertadores do ano que vem? É o Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio? Tem tanto time que eu não faço a menor ideia. Fora os elencos, que ninguém sabe quais serão, os treinadores que estão mudando, né? Não dá para falar isso nessa largada. E é uma diferença, né? E acho que falar só de brasileiro também não perceber que o futebol europeu, o futebol sul-americano é ótimo. Esse ano, a Libertadores maior, a parada a janela do europeu, do chinês, vai acontecer depois da primeira fase. Não é que nem agora que já voltava semifinal e final. Oitavas, quartas, a segunda fase a segunda metade da Libertadores vai ser com times podem já estar né? diferentes. Então isso tem um peso muito grande. Não dá para apontar ninguém. Ô, Marco Aurélio Cunha, o Coleman está sendo contratado pelo São Paulo ou não? Como teve a proposta que foi feita, aí depois houve um período lá de que La Garantia Soy Yo e as coisas mudaram de perfil, entendeu? Aquilo que combinou não foi aquilo que foi cumprido. Então, La Garantia Soy Yo ficou para trás, entendeu? Mas São Paulo desistiu por causa de outras propostas também, principalmente do futebol italiano, ou não? Do rapaz lá? Que a Udinese parece que entrou também no negócio, né? Já estava tudo colocado. De repente, as coisas, por interesses óbvios, lá mudaram o perfil. Portanto, o São Paulo mantém aquilo que tinha combinado, quer, não quer, boa tarde. Mas está descartado ou ainda não? Tá lá, tá em cima da mesa, tá certo? Se quiser, vem. Se não, a gente muda para outro caminho. Ô Marco, o Michel Bastos está indo pro Palmeiras. Qual é o futuro do Michel Bastos? Ele já rescindiu. Exatamente, é a realidade do que acontece ali intramuros, dentro da instituição. O Marco colocou uma coisa bem, se chegar lá, você tem que ralar. Ele está ralando? Se ele estiver ralando, se ele estiver se dedicando, se ele está chegando no horário certo, um pouquinho antes, e está indo embora mais tarde que os outros,
e não jogar, isso pra mim é muito estranho. Um jogador que custou 30 milhões, porque não é um jogador que custou 5 milhões ou então veio de contrapeso. Esse vai esperar um pouquinho. Ele fala que ele chegou com status de ídolo e isso prejudicou ele. Ele até cita um jogador que chegou lá na Inter, croata. Só que não chegou com status de ídolo. Mas também foi poupado e tal, e a pressão, a cobrança não é tão grande em cima dele como é do Gabigol. E ele, Então, ele fala que ele não está sendo melhor, que ele está sendo poupado. Quem falou? O Felipe? O Felipe falou, ele está sendo poupado, que ele e Então, o Miranda é uma- conversam muito com ele. É uma maneira de desencará-lo. Porque, volto a dizer aqui, o que o Wagner Ribeiro disse, e que eu também concordo, ninguém está pedindo titularidade para o Gabriel. Longe disso. O que não dá para entender é um jogador jogar 18 minutos em 3 meses. Um cara que custou 30 milhões. Não dá para entender. A menos que, aquilo que o Marco Aurélio falou, tá chegando tarde, não se esforça no treino, mas em momento algum, qualquer um dos dois treinadores, o Frank de Boer e o Stefano Pioli, disseram isso. Se o jogador custou 30 milhões, era da seleção brasileira, tá se dedicando, por que não joga um pouquinho mais? E eu acho que a situação é humilhante. O Felipe Melo falou que o Pogba chegou na Juve e não jogou. Esperou. Ele cita o caso do Felipe Coutinho. Falou, a Inter não teve paciência com ele, olha o que ele está Você jogando sabia bola. que a Inter me ofereceu o Felipe Coutinho por empréstimo numa situação de ceder o Hernanes naquela época? Você imagine isso. Era o Marco Branca, estava no São Paulo, isso. E chegou querendo comprar o Lucas e oferecia o Felipe Coutinho. Você tem uma ideia como era difícil e é difícil jogar na Inter de Milão. Então, e ele cita E isso. só não saiu isso porque, obviamente, o Paris Saint-Germain veio e fez uma oferta ainda maior, né? Ô, Marco, veja. É difícil, Fábio. Eu sei. cara, é muito pouco tempo. Completa, até porque a personalidade do Gabriel você conhece. O Gabriel é marrento, gente. A gente sabe disso. É o jeitão dele. Ele se acha o último pacote, o biscoito no pacote. Ele é assim. Ele é assim. A gente condena, talvez a outras pessoas não condenem, e nem ele próprio, e nem o agente dele, o Wagner. Entendeu? Agora, eu acho, um cara que, se eu sou o dono do time, contrata um cara de 30 pau e não bota pra jogar, eu vou chamar o técnico. Escuta, o que tá acontecendo? Mas não é assim, senhor Você Mano. entendeu? Você entendeu? O cara treina. Tô levando em consideração que ele tá trabalhando. Trabalha direitinho. Por que não joga? Não tô pedindo titularidade, veja bem. Não vamos colocar as coisas, não vamos ser maniqueístas, tá? Não é uma coisa ou outra. Existe algo entre essas duas pontas. E os casos, que é jogar um pouco. E os casos que ele cita, que ele fala, olha... Por exemplo, o Felipe Melo falou na entrevista aí que o futebol italiano é o mais tático que existe na Europa. Eu não concordo. Não, tudo bem, é um ponto de vista. Sério. O campeonato italiano hoje é uma baba. Virou campeonato alemão. É o campeonato de um time só. Só tem a Juventus. Já acabou o campeonato. Chegamos no Natal, o campeonato acabou. Claro, pode ter uma surpresa, mas de repente, pode. Mas Eu acho que tem agora, na Inglaterra, que supera os melhores técnicos do mundo praticamente trabalham na Inglaterra. Trabalham lá. É um futebol muito rápido. Os melhores jogadores estão lá. Como é que esse campeonato é inferior taticamente à Itália, gente? Mas E por que não chega no final da Champions League? Os times ingleses? Inglês, é. Porque o Barcelona e o Real Madrid são máquinas. Eles têm seleções Mas lá a dentro. Inter chegou também. Chegou aonde? Chegou, foi campeão do mundo 2000 e... Não foi, mano. Claro que o foi. Juventus chegou na final com o Barcelona e Inter de perdeu. Milão. Com o Mourinho, com o Mourinho. Não. Foi com o Mourinho. Não, mas já faz tempo, gente. Ah, mas faz Quem tempo, chegou mas não- foi o Chelsea. Olha, o Chelsea chegou o Barcelona, chegou o Real Madrid. Atlético de Madrid. O Atlético, esses times estão chegando. Não, mas Tão não chega em inglês. Ok, não, o Chelsea chegou. Fez a final em perdeu, 2012. e perdeu. Sim, ganhou a Champions. Ganhou a Champions. Perdeu pro Corinthians. Sim, ganhou a Champions. Ou seja, 2013 ganhou o Barcelona, 14 acho que ganhou quem ganhou? Agora precisaria puxar, entendeu? Você tem razão também quando você fala, por que não chega? Não sei, é uma coisa para se pensar. Você quer ver uma coisa? Mas os times italianos, à exceção do Juventus da Internacional do O Napoli Mourinho... que tá em segundo. tá. Não, estou dizendo Tá falando que não do chega. recentemente. Mas uma coisa que ele cita lá, em relação aos jogadores... É a dureza do ele jogo. falou o seguinte, o Pogba chegou na Juventus, ele falou, não jogou, esperou. O Felipe Coutinho, ele fala, a Inter não teve paciência, Verdade. perdeu o jogador.
Ele falou, eu cheguei aí, eu estava no banco, eu tô quieto, treinando. Sim, inclusive... Ele falou, em nenhum momento eu peitei, ele falou, eu não vou falar que eu tô feliz, porque, pô, jogador que tá feliz fica no banco... É do Pitbull ou não? Pegou porque é minha cria, né? É meu primogênito que mandou essa mensagem para mim, o Lineker. Então, eu sempre sonhei em constituir família, sempre sonhei em ter um filho homem. E o primeiro presente que Deus me deu foi o Lineker. Então, quer dizer, é complicado. Quando chegou essa mensagem no WhatsApp para mim, Pitbull volta para casa, deu uma balançada. Mas, obviamente, também que eu não posso bater nos clubes e falar assim, opa, eu quero voltar, né? Balançou porque é meu filho que falou, mas são muitas coisas que são envolvidas dentro dessa situação. E como eu falei, hoje eu me vejo muito feliz dentro do clube que eu jogo. Cunha, tá aí, manda um WhatsApp com ele com a hashtag Pitbull volta pra casa, quem sabe pega no coração do Felipe Melo. Vou mandar, daqui a pouco eu mando pra ele. Mas depois ele fala, você vê, ele fala, o filho pediu balança, mas vai ver o resto aí, não dá. Esse filho mora aqui no Brasil? Esse não tem. Eu acho que esse mora no Brasil. Tem mais um trecho aí, vamos ver mais um trecho do Felipe Melo. Agora, Fábio Sormani, um trecho que também que você vai gostar muito. O que o Felipe Melo fala da situação do Gabigol. Porque o Wagner Ribeiro teve aqui, o Marco Aurélio Cunha, e anteontem, né? Foi. E foi questionado, todo mundo falou pra ele que, pô, não entende o termo que o Wagner Ribeiro usou, que o Gabigol está sendo humilhado na Itália. Você acha que o Gabigol está sendo humilhado? Foi o termo que o Wagner usou. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque a realidade italiana de um futebol duro, de marcação, de treino, de horário, de fazer algo mais antes do jogo, antes do treino, o brasileiro vai para lá sem esse ensinamento. Ele sai daqui muito imaturo, com todas as prerrogativas de um craque, chega lá e encontra uma realidade diferente, alta competição. Eu me lembro do Lugano falar para mim, lá na Turquia, né? E no Paris Saint-Germain. Eu cheguei no Paris Saint-Germain, você olha para o lado, são 22 milionários, 22 craques. Você vai reclamar do quê? Se você não jogar, banco. E se não estiver contente, treina mais para frente, lá no campinho de lá. E essa é a realidade europeia, alta competição. Ninguém é melhor que o outro demais, né? E essa dificuldade de compreensão num jovem é muito grande. O deslumbramento de chegar, de ser um novo jogador e tal. E aí alguém precisa educar, falar, olha, é mais difícil do que isso. Eu lembro quando o Kaká foi para o Milan, ele me surpreendeu muito. Eu falei para ele, olha, tenha paciência, esse primeiro ano seu, você vai ficar no banco, vai se adaptar e tal, não reclama, treina. Não, eu estou sabendo. Felizmente ele chegou lá e já arrebentou. Outro perfil, né? Outra oportunidade. Então o Gabigol tem que, por ele é um ótimo jogador, tem que se enquadrar na realidade de uma Inter de Milão. Concordo plenamente. O Wagner Ribeiro, que é meu amigo, me desculpe, mas não adianta adular, não, como falava minha avó. É deixar o moleque sofrer para virar a gente. Então, isso que você falou, vocês vão ouvir o que o Felipe Melo, companheiro do Gabigol na Inter de Milão, falou sobre o Gabigol. Vamos ouvir. Como é que tá o Gabigol lá na Inter? O Gabriel é um jogador que... você vê que é um jogador que tem qualidade. Não é à toa que chegou na seleção brasileira, principal, né? Mas as pessoas têm que ter calma, né? É como eu falo, são poucas as pessoas que entendem, que falam de futebol, mas que entendem de futebol. Tem muitos, né? Mas da grande maioria aí, vamos colocar assim, uns 40%, digamos assim, porque outros aí nunca chutaram nem bola. Mas tem gente, volto a dizer, para não ter polêmica, tem gente que nunca chutou bola, que entende muito de futebol, que falam as coisas coerentes. O campeonato italiano é o campeonato, taticamente falando, mais difícil do mundo. Quem joga na Espanha não joga na Itália. Quem joga na Inglaterra não joga na Itália. Sobretudo quem joga no Brasil, que sai, que está acostumado a jogar no Santos, que é um futebol, são os meninos da vila, futebol bonito de jogar, futebol moleque, é Robinho, Diego, Neymar, aí o Gabigol, o Lucas Lima. Quer dizer, a gente vê que é um time que joga com alegria. O próprio Ricardo Oliveira, que, poxa, voltou pro Santos fazendo gol alegre, né? Aquele futebol garoto, independente da idade. Então, quer dizer, você sair dali para vir pro campeonato italiano, que taticamente é muito difícil e é um campeonato também muito físico, é complicado. É complicado um garoto da idade dele chegar e já ter que jogar e fazer bonito e tal. Só os fenômenos.
né? E mesmo os fenômenos, às vezes, passam dificuldade. O agente dele, o Wagner Ribeiro, semana passada, falou que ele está sendo humilhado na Inter de Milão. Foi o termo que o Wagner usou. Ele está sendo humilhado? Depende do que é humilhação para ele. Para mim, não existe essa situação de humilhação. Para mim, ele está sendo poupado. Porque é uma Inter que está em dificuldade, né? Graças a Deus, os últimos 5 jogos, colocando a Europa League, que nós somos desclassificados, mas colocando a Europa League, são 5 jogos com vitória, tá? E eu acho que, de repente, se colocasse o Gabigol para jogar, da dificuldade que o clube, que o time tem encontrado de jogar, né? Eu acho que ele seria pior para ele. Você concorda, Sormani, com o Felipe Melo? Já falamos sobre isso, né? Eu já externei minha opinião aqui. O que eu não sei... Não, mas aí é uma outra circunstância. Agora ele falou, eu esperei, eu estou treinando. Ele falou, e ele falou que chega... Ele falou que chega 2 horas antes do treino. Tem que fazer isso mesmo, cara. Ele faz academia, o cara que massagem antes do treino. O cara que tá tentando alterar a condição dele de reserva para titular, ele precisa mostrar um pouco mais. E ele tem que mostrar isso mesmo. A posição dele está correta perante o fato. Só que o negócio é o seguinte, Marco. Eu questionei o Wagner pelo termo que ele utilizou aqui a respeito do Gabriel. Inclusive, na presença dele, ele tinha contestado uns dias antes também, quando eu li a matéria aí e o termo utilizado por ele. Eu discordo radicalmente. Eu acho que ele estaria sendo humilhado se ele tivesse o direito cerceado de trabalhar. Sem receber, você não vai treinar. sem receber. Vou atrasar os seus salários. Isso daí é estar humilhando o cara. Isso daí é uma condição realmente difícil. Separado. Isso daí é uma humilhação. Agora, se o cara está integrado com o grupo, ele treina com jogadores, ele recebe em dia, inclusive 1,5 milhão por mês, mora em Milão. Cara, quer o quê? Eu também acho que é muito cedo Uma coisa pra é estar insatisfeito assim. com a reserva. Aí, até o jogador que tem motivação e o cara que acha que pode brigar por algo mais, eu acho que é até louvável. O cara não está confortável com o banco. Só que agora está sendo humilhado, eu discordo radicalmente. E lá não é muito que nem aqui no Brasil. E só para concluir, diferente. João, você pega ali a dupla de ataque hoje da Inter. Você tem ali o Icardi e o Candreva. Os outros 2 jogadores que são opção ali, você tem ali o Éder, que está, inclusive, das partidas que eu vi aqui, ele entrou bastante também. É um cara que está ganhando chance. E o Perisic. Então o Gabriel, ele vai ter, como o Marco disse aqui, inclusive eu concordo perfeitamente. O brasileiro, quando chega lá, o europeu não está ligando se ele é titular da seleção, se ele é titular do Santos, se a torcida gosta dele. Ele precisa mostrar o trabalho dele na Inter. Será que ele está mostrando? Se o primeiro treinador não deu oportunidades e o segundo não está dando também, alguma coisa tem, gente. Vamos esperar um pouco. O russo CRF manda aqui no Twitter. Adriano Imperador chegou na Inter, sendo emprestado ao Parma e depois para a Fiorentina. Pois é. E sempre foi, segundo ele aqui, foi mais jogador que Gabigol. E tem uma diferença do futebol de lá e do futebol daqui. Aqui, o cara, ele é estrela. Então o técnico pega, ele tem até uma obrigação moral, como o senhor Mano disse, do presidente, do dirigente, de encaixar o jogador. Então você pega, mesmo que no trabalho dele, na cabeça dele, aquele jogador não seja para aquela função, mas como ele é estrela aqui no Brasil, ele pega e vai dar um jeitinho de tentar encaixar. Lá não. Se ele acha que o Gabigol não entra no sistema de jogo que ele quer para o time dele, ele não vai mudar o time, não vai colocar o jogador só para satisfazer presidente do conselho e quem quer que seja. Então pera um pouquinho. Então, aí eu vou dizer o seguinte. Então, contrataram o cara errado. É isso que eu ia chegar a dizer. Mas então, ele não estava, não é esse Gente, técnico. espera um pouquinho. O Gabriel, todo mundo viu o Gabriel jogar no Santos. Todo mundo viu o Gabriel jogar na seleção. O Gabriel é titular do Santos há pelo menos 2 anos. Se ele é um cara que não acompanha a lateral, que ele não ajuda a fechar o meio campo, que ele não planta bananeira e não fica na árvore comendo banana, por que contrataram o cara? O Sormani tem razão também. Peraí. O Sormani tem razão. Não, tem razão, mas o futebol não vive só disso. Bem, o futebol, contratações milionárias não servem só para colocar o jogador no então campo. Vamos fazer o seguinte. Tem só mais um último detalhe que eu quero falar. Eu acho que quando você é o agente de carreira dele, como é o Wagner Ribeiro, devia saber como é o futebol italiano e a dificuldade que o jogador tem. O Gabigol é um jogador para jogar, obviamente, na França, talvez até na Inglaterra, na Espanha. Então, Marcos, futebol italiano é o futebol mais difícil para jogar para os atacantes. Eu perguntei ao Wagner aqui se ele tinha outras propostas, né? E ele mencionou... Ele falou que ele tinha... Juventus? Ele tinha da Inglaterra também. Do Liverpool? Não, acho que era o Tottenham. Ele mencionou a Juve, mencionou mais a Juve, ele mencionou a Juve, a Inter... E eu acho que alguma coisa do Crystal Palace? Crystal Palace, acho que era. Crystal Palace. Acho que era Crystal Palace. Mas eu não entendi porque foi pra Inter, não foi pra Juve. Que é um futebol que não ajuda o Gabigol. O Gabigol não é grande, ele não é um cara alto no sentido físico, ele é um jogador que espera a bola chegar, que faz jogadas pelo lado e tal.
E eu acho ele ótimo, hein? Deixa eu deixar bem claro que eu adoro o Gabigol. Mas acho que na Inter ele vai ter dificuldade. O perfil dele, eu acho que o mais Você tá falando de interessante seria a tática aí, Espanha. você tá falando Se de for espanhol, técnica. ele cairia como Vamos maluco. fazer o Claro. seguinte, olha, vocês viram o Felipe Melo, companheiro do Gabigol, dizendo que o Gabigol, ele falou, eu e o Miranda, a gente conversa com o Gabigol foi um bom menino, quer dizer, ele falou que não tem nada de humilhação. E hoje de manhã, o Gabigol deu uma entrevista aqui, né, também para o Fox Sports, que ele está num evento aqui em São Paulo de manhã. Então vamos ouvir o próprio Gabigol, se ele está sendo humilhado, se ele está triste, se ele está feliz lá na Inter de Milão. Fala aí, Gabigol! Se existe alguma possibilidade de você retornar para o Santos agora em janeiro? Não, eu tô muito contente na Inter. Fazem só 3 meses que eu tô na Inter. Tenho me adaptado bastante. Cidade, time, estou muito contente. Estou muito feliz na Inter. Claro que eu espero cada vez jogar mais. Estou muito contente pelo meu último jogo. Acho que foi uma coisa muito especial para mim. Até o estádio foi muito legal comigo. Então estou muito contente, muito feliz. E espero sim ficar na Inter e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Sou feliz jogando, então se não jogar, obviamente que eu vou ficar triste. Mas eu creio que tem... Mas ele falou que proposta no papel não chegou. É assim, quem cuida disso não é ele, né? É o empresário dele. É o empresário dele. Então a gente conversou com o empresário dele, eu conversei, para tentar criar uma situação de possibilidade. Não é fácil, ele tem muitas coisas boas lá, tem a família, tem o estudo dos filhos. É um cara, eu adoraria ter ele no São Paulo, adoraria. Se ele quisesse vir hoje, eu queria. Mas ele tem vantagens que talvez, por exemplo, você quer o Hernandes, você não quer o Hernandes no São Paulo? Eu quero. O cara está na Juventus, jogando Champions League e líder do campeonato italiano. Como é que eu seduzo um cara desse ali do São Esse Paulo? ano eu entrevistei aqui com o Benjo Hernandes. E eu perguntei. E o Hernandes tem uma cabeça que é sacanagem, Fantástico, né? Ele tem um... Esse cara, Ele é muito uma bom. visão... Ele falou, olha, pô, adoro e tal, mas... Não, a mesma coisa. No momento, Veja, não e o quero, Hernanes tem toda uma ligação afetiva com o São Paulo. O Felipe gosta do São Paulo, eu converso, eu falo com esses caras todos. Mas ele tem as necessidades dele, que eu talvez não consiga preencher sob o ponto de vista financeiro. Se houvesse alguma chance, eu traria sim, porque acho que é um cara que vai fazer diferença pela postura, por tudo que ele é profissional, essa maneira dele ser firme aí, ou às vezes explosiva, né? Ele é profissional, ele treina, ele trabalha, ele está envolvido com o jogo, ele não quer perder, que é o que a gente precisa em qualquer clube, né? Mas não conseguimos chegar ainda num número que fosse... Tá muito longe, mano? É difícil, viu? É difícil. Ele teria que realmente ter muita vontade, abrir mão de muita coisa. E parece que a família dele quer ficar lá, E ele né? já abriu. Mas tem um detalhe, daqui a pouco vocês vão ver. Às vezes tem pedido, às vezes um filho te pede uma coisa, às vezes você quer fazer um negócio, mas quando um filho pede uma coisa, você às vezes muda. Não quero sair da escola. Daqui a pouco vocês vão ver também o que tem o filho dele, o que o filho dele mais velho pediu para ele. Agora, eu acho muito difícil, até porque ele me contou um negócio. Ele gravou aqui com o Benja comigo hoje. Ele gravou um aqui com o Benja e gravou a parte só contando os detalhes de agora. O aqui com o Benja que ele gravou hoje é uma coisa espetacular. Porque o Felipe Melo não tá nem aí. Não tá nem aí. Ele falou, eu falo o que eu penso, os caras gostam ou não. Esse é o cara que eu gosto, eu me identifico com isso. Eu também. Mas ele falou para mim um detalhe que eu não sabia. Ele falou que ele, para jogar na Inter de Milão, ele abriu mão de metade do salário que ele ganhava no Galatasaray, com o presidente do Galatasaray oferecendo do Galatasaray oferecendo uma renovação de contrato, que ele falou que até os 37 anos era uma coisa assim. E ele falou que no Galatasaray ele ganhou um dinheiro na vida que nunca ele teria imaginado. E que para jogar na Inter, porque ele queria jogar, voltar de novo, ele abriu mão de metade do salário. Mas ele se arrependeu dessa atitude? Não. Zero? Não. Porque no Galatasaray o cara era rei. Ele era rei. E na Inter hoje a realidade dele é que ele é reserva. Com ele, o Marco fala com ele todo dia, eu falo bastante. E o que ele fala no ar, ele fala fora do ar. Então você perguntar para ele se ele tá triste na Inter, ele não tá não. Ele tá triste na Inter? Ao contrário, tá muito feliz lá. Ele estava chateado quando o treinador anterior, vê como eu conheço as coisas, o holandês, estava pondo ele no banco e criando um clima, acho que não gostava muito de brasileiro. Aí o cara saiu, vazou, como diria o Felipe Melo, e agora ele está muito feliz.
Então essa é uma outra realidade. Então, agora vamos ouvir então o que o Felipe Melo fala, Sormani, do Flamengo, que é o time de coração dele, que ele também não nega, hein? Verdade. Ele fala para todo mundo, fala, Foi meu time... formado lá, eu gosto do São Paulo, acho que até por causa do Luiz Fabiano ele gostava do São Paulo, alguma coisa... Uma vez ele falou para mim que tem identificação. 3 times que fizessem uma proposta para ele do Brasil, ele sempre ia pensar de forma diferente. Foi o que ele me falou uma vez, que era o Flamengo, que era o São Paulo e que era o Corinthians, que eram times de massa que ele também só. Ele falou, ó, esses 3... eu me identificaria. Agora, o cara não quer abrir mão das coisas. Claro. Na entrevista eu pergunto para ele como é que ele lida com o dinheiro. Dá para ver que não dá para ele voltar, senhor Mani, não dá. Agora, torcedor do Flamengo, se o Felipe Melo recebeu proposta do Mengão, porque o torcedor do Flamengo também adora ele, né, mano? Sim. Ouça o que o Felipe Melo fala sobre proposta do Flamengo. Veio ou não veio, Felipe? Qual o futuro do Felipe Melo esse ano? A única coisa que eu posso falar é que o Flamengo não me procurou nunca. Houve sim uma oferta uma procura do Flamengo antes de eu ir para a Inter, já tem 2, 3 anos atrás, né? Mas nesse mercado, nessa janela de mercado, o Flamengo não demonstrou nenhum interesse, então, ou seja, é tudo coisa criada pela mídia. É o que eu falo, todo ano ele está contratado do Flamengo. Ele falou, ó, não recebi nada, ninguém nem ligou para ele. É que o pessoal sabe que é caro também, né? Não, mas às vezes sai na mídia, olha, o Flamengo... Mas esse entra na loja de bolsa lá, mas não compra. Só para entrar, dar uma olhadinha. Só para dar uma sondada, né? Então, ó, torcedor do Flamengo, o Felipe Melo não foi procurado, dito por ele hoje de manhã, que não aconteceu absolutamente nada. Nada, nada. Agora, sobre uma possível volta do Brasil, vamos ver o que o Felipe Melo falou hoje. Agora, o teu interesse, o interesse da tua família, Felipe, é permanecer na Europa ou você pretende voltar ao Brasil? Você está com 33 anos e a gente está vendo aqui no futebol brasileiro jogadores com 35, 34 aí voando. Ó, está com 42, como o Zé Roberto. Fenômeno. Fenômeno. Você pretende voltar? É um desejo teu e da tua família? Então, a gente vive muito o presente, né? Futuro, nós temos orado muito para Deus... independente para onde nós formos ou se nós continuarmos na Inter ali, que seja da vontade de Deus realmente. Eu tenho mais 1 ano e meio de contrato com a Inter, é difícil falar assim, o Felipe vai sair da Inter, é difícil falar do amanhã. Estou muito feliz ali, como eu falei, eu comecei o ano como reserva, terminei o ano como titular, dando uma volta por cima, para mim foi espetacular essa situação. O time já está 5 jogos sem perder, 5 vitórias seguidas, então estou contente. Mas o amanhã pertence a Deus, a gente não sei o que vai acontecer. Eu quero estar num lugar onde eu sou bem tratado, onde eu me sinta importante, porque eu quero ajudar. É isso aí. Marco, ele não fecha a porta com lugar nenhum, porque o Felipe Melo é um cara inteligente, mas ele deixa bem claro que ele está bem, ele está feliz na Europa. Não, é isso que a gente conversou, não tanto, mas algumas vezes, e eu gosto de conversar, porque eu aprendo, não é porque eu vou trazer o cara, ou deixar de trazer... para saber o que as coisas, como você, o que as coisas estão acontecendo, como é a sua vida, os amigos dele, que são amigos em comum, falam com o Miranda, que está com ele lá. Então a gente tem informações e cria um certo vínculo, né? Eu gostaria demais que ele aceitasse um dia vir jogar no São Paulo, gostaria muito. E será muito bem-vindo, vamos ajudá-lo em tudo que puder. Agora, os números ainda não são possíveis para nós. Vamos ver o que ele fala então sobre o futebol europeu, sobre a vida na Europa, vamos ver. Da Europa, você recebeu proposta também? Da Europa, o mercado está fechado, então até hoje, até hoje já recebi algumas sondagens, inclusive fortes, de alguns times fortes, né? Mas como eu falei, eu tenho contato com a Inter de 1 ano e meio, estou muito feliz na Inter. Confesso que há alguns meses atrás estava um pouco assim, meio cabisbaixo, treinando bastante, mais do que inclusive que eu estou acostumado a treinar para tentar dar a volta por cima. E graças a Deus eu dei a volta por cima. Hoje eu me considero um cara muito importante para a Inter, né? Os últimos jogos têm demonstrado isso aí, jogando, entrando em campo. Isso é muito importante para mim. Vamos ver o que Deus tem preparado para o futuro. Você vê, ele quer a Europa. Está bem claro. A expectativa é permanecer lá. E ele tem 2 propostas interessantes, uma de um clube italiano, outra de um clube espanhol. E o do clube espanhol parece que é uma proposta muito boa. Então, muita paeja. Hã? Muita paeja. Valenciano. Tem uns jogadores que chegam num patamar na Europa que não voltam mais. também, não voltam. Um patamar não só salarial, como
Cultural também. Você sabe um negócio interessante, você estava colocando isso? Por incrível que pareça, eu estou começando a ver cara gostar da China. Sim. Tem cara que está falando, né? A gente acha tão estranho, extravagante e tal. Fala, pô, a vida lá... O próprio Luiz Fabiano falou isso, a vida lá é ótima, o povo me dei bem. Ocidentais ali, E o Japão, que eu vivi, você comentou isso no começo, né? Há 30 anos, acho que há 25 talvez seja a data mais provável dessa mudança radical do Japão. Eu tive lá em 94, 5 e parte de 6, né? Pedaço de 94. E era o início da J-League, aquele boom japonês, investindo milhões de dólares, né? Zico, Careca, Esquilate, todo mundo. E o japonês aprendeu. Essa final aí do Mundial foi muito simbólica. Eu me senti muito envolvido em ver o time do Kashima Antlers chegar à final e endurecer. Porque olha o estilo dos japoneses, é muito brasileiro, drible, a ginga. E só tinha japonês no time. Só tinha, exato. Então, eles criaram alguma coisa, que é o que a China quer fazer, que esses ambientes internacionais estão produzindo para o jogador e ele se sente bem, seguro. Uma coisa que dá muito, eu vivi lá, a segurança me fazia me sentir muito feliz lá, a educação, né? Que a China não é igual ao Japão, mas também caminha por isso. Você vai para um país desse, você se sente cidadão. E aí isso vale também algum dinheiro. Claro, isso tem um peso na hora que você vai decidir onde vai... Os filhos do Felipe Melo, para vocês terem uma ideia, um nasceu em Istambul, um nasceu na Espanha e o outro nasceu na Itália. O Lugano também, uma filha e filho nasceram em Istambul. É turco. E os filhos dele, ele falou que os filhos dele todos estão acostumados, nasceram tudo lá, as escolas, enfim, Imagina, a realidade deles é europeia. É uma realidade totalmente diferente. É um choque. Não é brasileiro. Eu não tenho saudade do Brasil, cara. Os amigos que ele deixou aqui. Ele leva. Nem Mas tudo bem, leva, mas é outra coisa. Uma hora o cara precisa contar, velho. Amigo, O bom filho é a casa distância torna. separa as pessoas. Faz que nem o Neymar. Os que ficaram- Pega os parceiros e leva pra lá. O Flamengo, a realidade dele é outra hoje. Agora, uma coisa que pode fazer com que o cara mude de ideia é isso aqui, Marco Aurélio Cunha, dá uma olhada. O teu filho mais velho fez uma hashtag aí. Pitbull volta pra casa. Pegou no coração.